Eleição presidencial dos Estados Unidos, na Bandeirantes. Nós vamos conversar ao vivo aqui no Pulo do Gato com o professor Sidney Leite, que é doutor em Relações Internacionais. Esteve conosco durante a cobertura, durante a madrugada. A Rádio Bandeirantes, ao longo de toda a madrugada, trouxe informações atualizadas, a contagem dos votos em sintonia com os outros veículos do Grupo Bandeirantes de Comunicação, atualizando as informações da eleição dos Estados Unidos. Nesse momento, nós temos Donald Trump com um pé já na Casa Branca. Falta só o outro pé. São 270 delegados necessários, ele tem 267 pela contagem, ou seja, falta muito pouco para que ele possa voltar a ocupar o cargo mais político, o cargo mais importante político do mundo. Professor Sidney, o Donald Trump já fez o discurso da vitória. Lá nos Estados Unidos tudo é diferente, né? Ele está lá em Palm Beach e já falou à nação. Qual é a análise que o senhor faz do discurso de Donald Trump há poucas horas, há poucos momentos de ser confirmado como o próximo presidente dos Estados Unidos? Bom dia. Bom dia. O discurso do Trump foi o discurso que nós poderíamos chamar de um discurso da vitória, né? Não foi um discurso em que ele falou o tempo todo das questões políticas, enfim, dos seus objetivos, né, em relação ao novo mandato. Boa parte do tempo ele cumprimentou os seus eleitores ali, né, os membros mais próximos à sua família. Mas quando ele falou de política, eu acho que tem alguns aspectos importantes a destacar. Ele se apresentou mais conciliador e distante daquela imagem que se definia, né, como bem provável de um Trump vingador. Pelo menos nesse primeiro discurso, ele fez um tom mais conciliador, inclusive falou em unir a América. Inclusive mencionou um certo desgaste, né, dessa América dividida, né, durante tanto tempo. Então, eu destacaria esse aspecto de ter se apresentado um Trump mais conciliador e distante daquela imagem que se supunha, né, de um Trump vitorioso e concomitantemente vingador, né? Professor, essa é uma vitória mais do Trump ou mais da rejeição a Joe Biden e Kamala Harris e as trapalhadas do Partido Democrata durante esse período eleitoral? O Partido Democrata fez tudo para perder, não é? Na verdade, nós não tivemos, durante o governo Biden, em nenhum momento ele se apresentou como um governo de transição, preparando, né, o cenário para que sua vice fosse lançada à presidência. Isso não aconteceu, né? Então, tudo aconteceu de uma forma muito atropelada, né? E o eleitor ficou confuso. Mas se não era para ser o Biden, por que ele foi, concorreu, né, na convenção do partido, nas primárias do partido, por que Kamala Harris? Então, o eleitor, digamos assim, não democrata, né, raiz, ele ficou muito confuso, não é? E a Kamala cometeu também alguns erros durante a campanha. O mais importante foi a escolha do seu vice. Ela escolheu o vice, né, do estado de Minnesota, um governador do mesmo perfil ideológico que ela, quer dizer, pouco somou em termos de trazer um eleitor que não votaria na Kamala Harris, e desprezou o atual governador do poderoso estado da Pensilvânia, né? Se ela tivesse a Pensilvânia consolidada, indicando o seu vice, o governador da Pensilvânia, o resultado provavelmente seria diferente, né? Eu não afirmaria que ela venceria a eleição, mas o resultado seria muito apertado, né? E o Trump teve um evento que acabou favorecendo a ele, a gente não consegue dimensionar, que foi a tentativa, né, de assassinato. Ele saiu dali um pouco como aquele percurso, né, do herói que sacrifica, coloca em risco a própria vida em defesa, né, da nação e do seu país. Então, houve uma conjunção aí de fatores, tanto exitosos, né, da parte do Trump, mas os erros do Partido Democrata são
impressionantes, além, né, de um governo muito impopular, que é o do Biden. É verdade. Professor, para a gente finalizar, dá para a gente falar em erro das pesquisas lá nos Estados Unidos? Esse é um assunto muito recorrente no mundo, né, hoje, de falar que institutos de pesquisa erram, não trazem ali aquilo que veio para as urnas. Ou lá nos Estados Unidos, pela composição ser diferente, essa história dos estados chaves, o Trump teve um desempenho melhor nos estados chaves, por isso essa vitória um pouco mais elástica do que aquele placar de empate que as pesquisas mostravam. O senhor tem a mesma percepção? Eu tenho a mesma percepção, as pesquisas estavam dentro da margem de erro. Se a gente analisar lá nos estados chaves, né, a diferença entre a Kamala Harris e o Trump foi muito pequena, né? E as pesquisas demonstravam isso. O que as pesquisas não poderiam dizer é que o Trump ganharia nesses estados, embora com uma margem pequena, não é? Ele ganharia em praticamente todos os estados pêndulo, não é? E isso de fato foi decisivo para essa vitória. Mas eu não colocaria aí uma responsabilidade nas pesquisas eleitorais. Elas não erraram tanto assim, não. Né? O erro está dentro de uma margem de erro previsível. A pesquisa é uma fotografia daquele momento, né? Então não houve um absurdo assim entre as projeções da pesquisa e o resultado final, na minha avaliação, pelo menos. Professor Sidney Leite, que esteve conosco durante a transmissão aí na madrugada, né? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado por conversar conosco ao vivo, explicar para os ouvintes que estão acordando agora, não acompanharam tudo, claro, durante a madrugada, um resumo do que foi dito por Donald Trump e também impactos e explicações desses números que estamos acompanhando da eleição americana. Bom trabalho aí para o senhor e até uma próxima, professor. Até uma próxima, um forte abraço. 6h23 pelo horário de Brasília. Daqui a pouquinho tem mais da eleição americana aqui na nossa programação. O Pulo do Gato.